Boa noite, sejam todas muito bem-vindas. Iniciando a Masterclass, a cadeira da Salvadora, como desocupar o lugar que não é seu. Hoje, o dia 28/5, tão esperado, né, nesse dia, nós vamos começar aqui, essa noite, já olhando. Eu quero que você possa entender aqui, né, bem direitinho como e por que você se tornou essa mulher. Essa mulher que hoje ela quer salvar os filhos, o marido, os vizinhos, pais, e lá vai. E quando o terapeuta, antes que o cliente peça socorro, a gente já está querendo laçar eles e salvá-los, né? Fazer tudo por eles. E, na verdade, tudo para eles, né? E, na verdade, esse comportamento nós precisamos identificar em nós e curar em nós. Lembrando que essas dinâmicas que eu irei trazer aqui hoje, elas nasceram na infância e são mecanismo de defesa. É o seu mecanismo. Você funciona assim. Tem esse comportamento de salvar, né, de querer ajudar todo mundo aí, não é ajudar, né, é fazer mesmo por eles, porque você entendeu que assim você sente menos dor, né, você é para sobreviver, assim você pode sobreviver. Lembrando que eu venho falando sobre vida e vida com abundância, foi o que Jesus nos prometeu. E o que ele promete, ele nos dá, desde que nós tenhamos consciência das nossas dores, damos nome às nossas dores, sabemos, né, entendemos ali o que você tem para resolver, né? Boa noite, Alessandra, seja bem-vinda. Começamos agora. E eu quero trazer uma visão para você que eu achei muito interessante sobre uma reflexão que eu fiz hoje. Os nossos traumas, ele é como o nariz. Você pode olhar assim, ó, você não vai ver seu nariz. E muitas vezes nós realmente, né, não sabemos. Hoje nós estamos bem mais conscientizadas. Porém que muitas vezes você não vê os seus traumas. Você não vê o seu nariz, mas você sente. Você sente cheiro. Você sabe que ele está ali. Da mesma forma, são os nossos traumas. Ele faz você sentir, você sobreviver e você sabe que tem ali e precisa de resolver, mas às vezes não sabe como. E para você enxergar o seu nariz, você precisa de olhar no espelho, olhar o seu reflexo. Aí você vê. E quando você olha o outro, né, como eu estou aqui vendo Valda, vendo Luciene, eu vejo nelas algo que desperta em mim querer ajudar, querer fazer por elas. Ou algo que eu critico, julgo. Porque Luciene é o meu espelho. Eu não consigo olhar para mim, para o meu próprio nariz, mas eu consigo ver Luciene. E quando eu a vejo, eu enxergo o que tem em mim. Da mesma forma, é quando a gente fala: nossa, Berenice, mas você é muito linda, você é inteligente. O que eu vejo nela, eu só consigo ver porque realmente também tem dentro de mim. Às vezes, no início, você pode não, eu não sou inteligente, você aqui fala, eu sou burra, porém, que você tem toda essa inteligência, segurança, toda essa maravilhosa, né, toda essa boniteza, você também tem. Você, muitas vezes, só não está se vendo, despertando isso para crescer em você, né? E então, eu quero iniciar essa aula com uma história.
uma história do despertar da Ana. É uma história sobre o valor de colocar você em primeiro lugar. Que você fique aqui. Só um minuto. Isso. Quero que você fique na aula até o final, para você entender o preço que você está pagando de sentar na cadeira da salvadora e dar o primeiro passo para desocupar esse lugar. E já começar a resolver, né, aqui, hoje comigo. Boa noite, Aline, seja muito bem-vinda. Nós estamos iniciando agora. Estamos aqui com a sala aqui no jeito de iniciar agora com uma história. Aline, nós vamos agora iniciar olhando, vamos dizer, para um espelho nessa história. Como nós não conseguimos nos ver, né, sentir dor com nós mesmas, mas quando a gente vê o outro sofrendo, a gente sente dor por ele. E muitas vezes a gente deixa o nosso problema que está gritando para ir lá ajudar. Às vezes, aquele probleminha, que você está vendo um problemão por causa do seu, para ir lá ajudar ele, ou melhor, para ir lá resolver para ele. Porque, infelizmente, né, o Salvadora não está lá para ajudar, está lá para resolver, para fazer sozinha. E então, você já começou, já acordou cansada, antes mesmo do sol nascer? Não com aquele cansaço de quem trabalhou muito, mas aquele outro cansaço que vem lá de dentro. O cansaço de quem deu tanto que já sabe que está cansada, mas ela não sabe nem por onde começa. O cansaço de quem acorda pensando nos outros antes mesmo de abrir os olhos. O cansaço de quem dorme pensando no que deixou de fazer. Aquele cansaço silencioso, invisível, daquelas pessoas que estão sempre presentes à nossa vida, mas quando elas precisam, nós estamos lá, ao redor, e quando nós precisamos, encontramos cadeiras vazias. Ana tinha 48 anos e passava a vida inteira costurando os sonhos dos outros. Ana era costureira de verdade. Desde os 18 anos, ela sentava diante da máquina Singer, que herdou de herança da mãe. E ela transformava tecido e o tempo dela em presença, nos momentos mais importantes da sua vida, da vida dos outros. O vestido de noiva da sobrinha, ela já tinha feito. O batizado do filho da vizinha, a formatura da filha da patroa. Ana costurava tudo, mas ela cobrava pouco, muito pouco. Não precisava, ela sempre falava, não precisa pagar agora. Eu faço para você um preço especial. Ela sempre dizia com um sorriso generoso e que escondia o cansaço antigo. Ana morava com o marido e 2 filhos. O marido trabalhava de madrugada. Um homem muito bom, mas distante. Mal conversava, mal dava presença, olhares. Lucas era seu primeiro filho. Estava se encontrando na vida. Camila estudava estética. Ambos com a certeza que a mãe estava ali para resolver tudo. E Ana resolvia. Ela acordava 5h30 da manhã, preparava o café, atendia os clientes no WhatsApp, costurava o dia inteiro. Mal parava. Mal dava uma pausa, mas uma pausa ela dava para ajudar alguém. Nunca para ela, mas sempre para os outros. À noite, ela lavava a louça em silêncio, com a TV ligada.
Enquanto as costas doía, ela não parava. Há meses precisava de ir ao médico. A dor era sua companhia por anos. E numa sexta-feira, era o aniversário de 48 anos de Ana. Ana preparou um jantar incrível, especial. Fez o arroz que a filha gostava, a carne que o marido gostava, aquele prato gostoso, mas só que os outros gostavam. Ela acendeu as velas, aprontou a mesa e esperou. A filha mandou uma mensagem. Mãe, preciso desmarcar. Rolou um rolê aqui, não dá para comparecer agora. O filho avisou, nem avisou e sumiu. O marido chegou, mas saiu logo, porque ele tinha uma corrida de aplicativo e pediu comida para ele levar para comer na estrada. Ana olhou calada, em silêncio, assistindo o carro sumir, e voltou para a cozinha. Sentada na cadeira que passou o dia inteiro costurando. Olhou o bolo intocado. Olhou as panelas. Olhou a mesa bonita, arrumada, e os 4 lugares vazios. Comeu sozinha, ali em pé, de frente para uma janela escura. Lavou a louça em silêncio, enquanto a noite ia embora, sem que ninguém tivesse dito para ela: feliz aniversário, Ana, com carinho. E parou sentindo um vazio enorme, um vazio inquieto e muito pesado, um vazio que dói. 3 semanas depois, Ana quebrou. Foi com aquelas costuras que cedem devagar, ponto por ponto. Aquele tecido que rasga de vez. As mãos simples que costuravam, que cuidavam, que cozinhavam, pararam. O corpo mandou uma mensagem que a cabeça ignorou. Chega. Então veio o choro. Aquele choro de dentro, com sinceridade, que dizia: eu estou cansada. Eu estou cansada, mas não é de trabalhar. Mas eu estou cansada de ser a última na minha própria vida. De trabalhar o dia inteiro e não sobrar nem um centavo para mim. Eu estou cansada de ter energia para todo mundo e não ter nem um pouquinho para mim. E então, dona Nair, sua vizinha, escutava, deixando Ana chorar. Ana estava devastada. E dona Nair disse a ela: se uma cliente, Ana, chegasse aqui com um vestido rasgado todo dia, você ficaria remendando sempre que... Ou diria para ela que não aguenta mais remendar o vestido, que não tinha como mais. E Ana ouviu, engasgada em silêncio, e entendeu, porque ela entendia de costura. Quando foi que você fez a avaliação em você pela primeira vez? Ana percebeu que em 30 anos ela nunca tinha perguntado o que ela precisava, o que ela queria. E dona Nair disse: cuida de você primeiro, o resto espera. Ana tinha aprendido que uma mulher boa, ela não reclama, não pede ajuda, ela resolve, ela sustenta. Ela tinha aprendido isso com a mãe. Ana começou a mudar. Dormiu
No primeiro dia, até meio-dia, porque o corpo não aguentava mais. No segundo dia, Camila avisou que estava a Camila queria comer, e então Ana disse: Estou de repouso, Camila. Faz o seu próprio almoço. E então Camila, com raiva, foi para a cozinha. Só um minutinho que meu computador aqui. Não tinha percebido que estava descarregando. E então Camila foi para a cozinha e Ana olhou para ela orgulhosa. Orgulhosa do que a filha era capaz. Pelo motivo que ela tinha feito, era porque Ana tinha orgulho dela, pelo motivo do que ela tinha feito. Mas ela compreendeu que a filha só não tinha feito porque a mãe chegava antes. E no quinto dia, Lucas foi pedir, chegou para a mãe, não para pedir dinheiro, mas para pedir a ela que desse uma chance para ele, que ele pudesse ajudá-la. Ele pediu um dinheiro e ela negou, porque ela disse para ele: Eu te amo demais. Para continuar assim, eu não posso, porque eu estou te ensinando que você não precisa se virar. E no sétimo dia, você precisa se virar, calma. Você falou com o Lucas, você já tem 22 anos. E eu comecei a trabalhar com 17 anos. Aos 22, eu já sustentava minha mãe. Lucas disse: Tá bom, mãe. Eu estou te ajudando quando eu não estou te ajudando quando eu resolvo para você. Ele saiu com raiva dizendo que ela estava estranha. Ana ficou sentada, parada, com o coração acelerado, com as mãos frias, com a sensação ruim no estômago que toda mãe conhece. Mas ela não voltou atrás. O seu marido foi no sétimo dia. Estou coisando aqui. E então, ela precisava sair. Ela olhou, pegou o carro e foi a uma livraria. E percebeu que a cidade funcionava, sem que ela precisava fazer nada. Saiu das quatro paredes, comprou um livro, algo que ela nunca teria comprado antes, porque ela achava que era coisa de gente que não tinha nada para fazer. E quando voltou ao ateliê, ela escreveu a tabela de preços, descobriu que ganhava pouco e um trabalho que ela tinha e fazia com excelência. Ela triplicou os valores. Algumas clientes reclamaram, mas ela manteve firme, porque ela agora reconhecia o seu valor. O mundo resistiu. Chamaram-na de egoísta, mas ela entendeu que amor não se prova com servidão. Lucas voltou com a proposta, não para pedir, mas para trabalhar no ateliê, ajudando no estoque. Camila arrumou um emprego de meio período e chegou em casa com o primeiro salário e com os olhos brilhando. Seu marido ouviu algumas verdades que precisavam ser ditas. Com o marido era um pouco mais difícil, porque não era sobre dinheiro, nem sobre tarefa.
Era sobre presença, era sobre costume de estar distante, naquele casamento que há anos já nem lembrava como era antes. Ana sentou e falou, sem drama, sem acusação. Quando eu precisei de verdade, ninguém estava aqui. Quem ficou do meu lado foi Dona Nair, nossa vizinha. Eu preciso saber se ainda nós somos parceiros e se ainda dividimos ou se ainda dividimos o mesmo endereço. Ele disse: você tem razão. Precisamos mudar. Não foi uma transformação do dia para a noite. Foi um começo honesto. Então, meses depois, Ana tinha fila de espera para costura. Dormia 7 horas da noite, caminhava pela manhã por 15 minutos antes de começar o seu dia. E ela cuidava, ela ouvia com atenção o seu corpo. Ela recuperava a sua identidade. E então ela lembrou que Dona Nair lhe disse uma frase: a gente não pode dar o que não tem. Você pode fingir, mas fingir cansa, mas dá muito trabalho. Nós, mulheres, muitas vezes fingimos demais. Ana olhou para as mãos que costuravam, as mãos que zelavam, que arrumavam, e percebeu. Quem só ama quando não. Quem só me ama, quem só me ama quando sou útil, não me ama, me usa. Ana continuou costurando, mas quando ela senta diante da máquina, ela sente uma coisa diferente, uma leveza. Com orgulho de si mesma, porque ela tinha quase desaparecido. Ela já tinha se perdido de dentro de si mesma. E então, aos poucos, ela foi voltando. O motivo pela qual Ana tinha era ser salvadora. Talvez você hoje não é costureira. Talvez você tenha outra profissão. Seja dona de casa, seja uma mulher que aprendeu desde cedo que amor se prova com serviço e que descanso é fraqueza. Mas talvez você também conheça aquele cansaço de dentro, aquele vazio depois de dar tanto, aquela sensação de que tantos mais que você fez, menos as pessoas percebem. Aquele momento que você precisa de alguém e percebe que quem na verdade ficou. O que eu posso falar com você hoje é que você não é egoísta. Quando você coloca limite, você está se priorizando. Você não está sendo difícil quando você cobra o que você merece. Você está sendo honesta. A regra do autocuidado não é sobre ser egoísta. É sobre reconhecer que você é fonte. E fonte secam quando não são cuidadas. Quando está seca, todo mundo que depende dela perde também. Cuidar de você não é abandono. Os outros é garantir, não é abandonar os outros, é garantir que você vai continuar tendo algo para oferecer. Amor que resolve tudo, não ensina nada, não fortalece ninguém.
Você conhece alguma Ana? Quantas vezes você se viu nessa história? Lembrando que muitas vezes, no lugar dessa Ana, você pode colocar talvez o seu nome. Não é nada fácil estar nesse lugar. Não é nada fácil o que você passou na infância. Essa mulher que hoje ela é atenta, ela não espera os outros pedir, ela tem hiperresponsabilidade, porque ela sente que ela precisa de deixar todo mundo bem. Ela precisa de, sim, de ver as pessoas felizes, porque ela aprendeu. Ela aprendeu que lá na infância, se ela não agisse assim, de ajudar os pais, ela não era amada. E aqui para uma chave. Quem você queria salvar na infância? É a primeira resposta que vier na sua mente. O papai ou a mamãe? Hoje não precisa do papai nem da mamãe para você salvar. Você quer salvar todos, porque você vê neles a necessidade que você via nos pais, ou no pai ou na mamãe. E eu posso dizer aqui, arriscar em dizer, acredito eu que a maioria, ou todas, se não todas, queriam salvar o papai. Conscientemente você achava que queria salvar a mamãe, porque o papai não valia muita coisa. Mas queria salvar o papai. Foi o que o seu inconsciente registrou. E então você vem com os comportamentos de sobrevivência, de dificuldade extrema de receber. Com o masculino lá em cima e o feminino lá embaixo. O masculino? Como assim? Nós temos energias, polaridades dentro de nós. Como o Sol e a Lua, dentro e fora, o positivo e o negativo, assim é as energias masculina e feminina. E então, a Salvadora, ela tem a energia masculina lá em cima. É aquela que resolve, é aquela que decide, é aquela que está atenta para salvar. E então, ela tem aquela dificuldade de receber elogios, receber presente, receber presença. E quando ela recebe, ela sente que já está devendo. Ela sente desconfortável. Ela sente que precisa devolver logo um presente. E então, por elas ajudar todo mundo, para evitar de ser humilhada, ela tem a dificuldade de falar dos seus sentimentos. Ela tem uma dificuldade extrema de falar dos seus pensamentos. Ela ajuda os outros sem precisar de pedir. Ela não consegue dizer não. Ela fala não para si, mas para o outro de maneira alguma. Porque ela prefere que dói em mim, mas não precisa doer em você. Não precisa doer no filho, não precisa doer no marido, não precisa doer no fulano, no ciclano. Porque eu suporto, eu sou forte. Tadinho de fulano. Palavra que não se sai da boca. Tadinho. Tadinho. E aí,
ela começa o tadinho e falando, né, no tadinho, como eu também já fui uma boa salvadora, com o nome limpo lá, maravilhoso. Olhei a fulana, já que você está precisando disso, moça, pode ir lá comprar. Eu compro pra tu, depois você paga, do jeitinho que você puder. Cadê que ela pagou? Mas eu paguei, sem ter a mercadoria, mas eu paguei, para conservar o meu nome. E assim é os comportamentos. Muitas vezes você tira de si para dar para o outro. Mas, geralmente, a gente tem esse olhar como, nossa, é muito egoísmo. É lógico que eu tenho que dar. Fulano tá passando fome. Coitado de fulano. Eu tenho. Eu tenho só um pouquinho, mas dá para nós dois. E assim, muitas vezes, a gente vê isso como generosidade, como ser amorosa, como ser virtuosa. Porque realmente, né, na palavra de Deus, diz para a gente dividir o pão. Mas muitas vezes você não percebe que aquela pessoa, se falta para ela, você não olha o porquê falta. Você não vê por que ela está na lama. E muitas vezes você estende a mão para uma pessoa que está na lama e não quer sair de lá. E quando a pessoa está na lama e não quer sair de lá, ela vai patinando, segurando a sua mão, segurando o seu braço e vai se sujando. E você, quando você decide soltar, muitas vezes você não está só com as suas mãos sujas. Olhe lá quando você também não está toda lameada. Muitas vezes, nós impedimos pessoas de crescer quando nós estamos no lugar de salvadora. Porque quando a pessoa está ali passando por uma dificuldade, ela precisa de ter forças suficientes para sair desse lugar. Você só está aqui comigo hoje é porque o seu lugar não estava bom. Porque se estivesse gostosinho, você não estaria aqui. Porque está confortável, está gostoso. E muitas vezes nós estamos fazendo o outro continuar com a dor, continuar naquele lugar, porque nós estamos colocando um pano quente, uma mofadinha para ela sentar no meio dos espinhos. Então, quando você coloca essa mofadinha, vai começar a espetar, mas ainda não está espetando, deixa eu continuar aqui. Está gostosinho ainda. Mas aquela almofadinha, talvez, era para você colocar sua cabeça, e dormir em paz. Mas não, você está lá dormindo duro. E muitas vezes eu costumo dizer que, infelizmente, nós brincamos de ser Deus. Existe sim um Deus aqui dentro de nós. Por isso que a gente sempre fala, né, olhar para dentro. E quando a gente olha para dentro, né, a gente vê sim ali que precisa de limpeza, né? E a gente vê ali luz que começa dentro para fora. Então começa Deus fazer em nós, dentro para fora. E quando você olha para dentro, você tem um Deus dentro de você. Você tem Deus dentro de você. Só que você deixou ele crescer ou você está abafando ele? A questão é que nós estamos brincando de ser Deus todas as vezes que queremos salvar o outro, que julgamos o outro, que controlamos tudo ao nosso redor, as coisas e pessoas. Crer em Deus é muito mais do que palavras. Crer em Deus é você soltar o controle. É você confiar. É você sair do lugar dele. Não é seu lugar.
Para salvar é necessário sacrifícios. Você se sente sozinha nessa caminhada porque você tem feito sacrifício. E sacrifício é impagável. Jesus fez um sacrifício. Ele morreu na cruz por nós. E não há nada que nós possamos fazer para pagar isso. Porque foi um sacrifício. E talvez você esteja fazendo um sacrifício pelo marido, porque, né, a Salvadora tem um imã para homens que precisam ser salvos. Homens ali que estão afundados em vícios, homens com o feminino, né, mais alto do que ser masculino. A Salvadora, ela tem essa conexão de salvar alguém, de fazer alguém de vítima. Se ela não tiver, ela procura. Ela procura. Porque se olhar para ela é egoísmo. É muita dor. Mas como no automático, né? A crença é egoísmo. Não, eu não quero ser egoísta. E o comportamento do Salvador é apenas a ponta do iceberg. As crenças, elas são muito mais profundas. Ela tem a crença de que se eu não fizer, ninguém faz direito. Isso é pesado demais para o outro. Para mim tá bom, tá leve, eu dou conta. É uma questão que me dói muito, que teve um tempo que eu achava que eu tinha que ser útil. Eu estava atenta até nos grupos de terapeuta, nos grupos assim, estava precisando. Acabou de mandar mensagem, eu estava até fazendo alguma coisa, eu parei para responder, eu parei para mandar livro, para mandar curso e para mandar resposta. Estava eu ali, prontinha para ser útil. Por quê? Porque a crença é o meu valor está no quanto eu sou útil. Eu estou sempre disponível. Precisou? Opa! Pode chamar. Infelizmente, eu acho que eu tenho essa fala ainda, né? Ó, precisou ir, Berê. Tô aqui, viu? Qualquer hora. A famosa frase da Salvadora. E, infelizmente, muitas vezes pode ser de madrugada, pode ser à noite, de manhã. Você tá ali, oi, tô aqui, pode falar. Né? Deus me livre. Quantas coisas já passei por estar nesse lugar. Desnecessária. Desnecessária. Como isso foi um descortinar dos meus olhos. Porque eu pude perceber naquele lugar que eu estava que não era meu. Porque eu precisava sair deste lugar se eu queria ter uma vida leve, uma vida próspera, se eu queria fazer mais dinheiro, se eu queria mudar de vida. Porque todo mundo crescia, todo mundo mudava, todo mundo fazia coisas melhores e eu não. Por quê? O que eu estava fazendo de errado? Será que eu sou mais feia, mais pecadora? Será que eu não mereço mesmo? Eu sou tão boa. Eu ajudo todo mundo. Será que eu não mereço mesmo? O que eu fiz? Eu joguei pedra na cruz? E assim nós vamos falando nossas frases. As frases. Sem entender que no lugar errado, você não é uma mulher próspera. No lugar errado, você é uma mulher escassa. Não se tira água de jarra vazia. Você precisa de ser fonte. Fonte. Fonte, quanto mais tira, mais tem. Mas a Salvadora não é fonte. A Salvadora, ela quer dar, tirar de onde não tem. Dar o que não tem. E muitas vezes ainda pegar emprestado com o colega para emprestar para o outro colega. Porque ela confia em mim, né? Então eu vou intermediar aqui. Então, nós vivemos nessa dinâmica doentia que nos adoece. Adoece tanto, né? Que
Quem é que não tem? Dor na coluna. Nossa, minha coluna tá doendo demais. Eu não sei o que eu fiz, moça. Eu não sei se é minha cama, eu não sei se eu peguei peso demais. Mas eu nem peguei, eu não fiz nada esses dias. Não sei porque tá doendo demais. Quem aí nunca falou essa frase? Não fez nada demais, mas estava com a coluna doendo. Quais são os pesos emocionais dos outros que você tem carregado? Quais são os pesos dos outros que você tem carregado? Dor nos ombros? Nossa, parece que eu levei uma paulada. Dor de garganta? Porque ela nunca pode falar nada do que ela tem vontade. Ela, ó, sorriso no rosto. Eu estou bem, maravilhosamente bem, mas por dentro, destruída. E fibromialgia, né? É do Salvador. Quando você vê uma mulher, fibromialgia, é porque ela está num lugar que ela não deveria estar. Porque ela se coloca sempre no último lugar. Ela resolve tudo para os outros. Ela suporta tudo. Ela suporta calada. Ela suporta os outros falarem e ela caladinha. Ela, porque eu sou forte. Deus, ele te dá força, sim. Mas ele te dá força para você ir para o seu lugar. Enquanto você estiver neste lugar, muitas vezes você, pela crença religiosa, você vai se confundir fora do seu lugar. Ah, mas aí eu não tenho que aguentar calada? Não é o não aguentar calada. É cada um no seu lugar, aguenta as consequências, colhe as consequências. Você colheu as consequências, por isso você está aqui. Se você não tivesse colhido, você não estava aqui. E muitas vezes nós, mães, queremos fazer com que o filho não sofra. Nossa, não, eu já passei por isso, meu filho não pode passar por isso de jeito nenhum. Meu filho não pode sofrer, meu filho não pode. Nossa, Deus do céu, isso aqui nem pensar. E aí a gente começa com a manipulação, o controle ali, que você não tem, né? Mas começa a querer controlar passos e coisas. E eu quero lembrar você que você não é nada mais, nada além do que igual aos seus pais. Talvez, né? Porque a Aline que é nova, a Luciene, mas talvez você fala assim, não, eu não pareço muito com meu pai. Não, não pareço mesmo, o comportamento é totalmente diferente, né? Nós já tivemos, né, Berê, Simone, todo mundo aqui, nós já tivemos mulheres aqui que falaram, né, não, não tem nada a ver com meu pai. Eu acho que eu sou de outra família. Você não pode ser diferente dos seus pais. Porque criança aprende por observação. E quem essa criança pôde observar? Se não são os pais, são os avós, que também são do mesmo sangue. E então, você vem com os mesmos comportamentos. Não tem como fazer diferente. Você acha que seus filhos não também não vão vir? Não vão passar? Os nossos filhos são continuação, eu falo continuação da nossa vida. Talvez hoje, com a visão, com o autoconhecimento, você olha para os seus filhos e fala assim, nossa, é verdade, ele tem passado pelas mesmas coisas, assim, ó. Eu sou uma pessoa que eu vejo a minha filha, eu me olho, eu falo assim, nossa, quando eu tinha 18 anos, quando eu tinha 17 anos, e eu fui olhando assim, era dessa forma. Hoje eu tenho consciência. Os nossos filhos não podem ser diferentes de nós. E o que eles têm que passar? Eles têm que passar, plantar e colher. Mas nós, né, bons salvadoras, viemos com escudo, sendo escudo dos nossos filhos. Com o amor doentio. Porque amor demais é doentio. Querendo proteger os filhos de crescer, de evoluir.
E, na verdade, infelizmente, o ser humano só cresce quando dói, quando tem dor. E, na verdade, para crescer, dói. Tanto fisicamente quanto emocionalmente. Vocês podem olhar aí o quanto com vocês está estudando, né, está se observando. O crescimento dói. Dói olhar para os nossos comportamentos distorcidos, disfuncionais. Mas a gente precisa de olhar para crescer. Se você não olhar, você não cresce. Você não entende. Não sai do lugar. Boa noite, Luísa. Seja bem-vinda. Então, um bom salvador, ela se sente, ela não ouve as suas próprias necessidades. Ela sempre coloca os outros no primeiro lugar. Porque ela se julga ter um coração, ser sem coração, se ela não ajudar os outros. Se ela deixar o fulano colher o que ele plantou. Ela se julga ser menor que os outros. A baixa estima, né? Menor que os outros. Se julga não ser digna. E então ela tem medo de ser julgada, de ser humilhada. Por isso que ela sempre está mais calada, sem falar do seu próprio sentimento, dos seus pensamentos. E quando criança, talvez você aqui hoje esteja aqui comigo, você fala assim, eu não lembro como era a minha infância. Eu não lembro como era essa menina. Na infância, é muito provável que você teve que ser adulta muito cedo. Você teve que ajudar ali os seus pais cuidando dos seus irmãos mais novos. Talvez a sua mãe colocava você no papel de confidente. Era a mãe que conversava, contava as coisas da vida, das suas necessidades para você. E você, criança, queria ajudar, queria salvá-lo. A criança que tinha que resolver os problemas dos pais. E para resolver, quando você resolvia, tinha sorriso, tinha olhar. E foi assim que você aprendeu que, para você ter valor, segurança, você precisava de resolver os problemas dos pais. Você precisava de estar sendo útil, fazendo alguma coisa. É a criança que só recebia elogios quando ela ajudava. Ajudava na casa, ajudava nas coisas, quando ela não dava trabalho, quando ela não expressava suas próprias necessidades. Mas se ela expressasse, ela era criticada, rejeitada, julgada. Me diga, quem ou quanto de intensidade você pôde se identificar nesse papel doentio de salvadora? Só um pouquinho assim ou tá um tantão? Conta para mim. Eita, Beri. Sandra, Simone, Val. Vocês podem abrir a câmera, gente. Nós estamos de boa aqui, ó. O primeiro passo, vocês já fizeram aqui, que foi identificar, de ter consciência do que, como é esse comportamento e como foi sua infância. Foi essa menina que teve que crescer muito cedo, que infelizmente, né, todos nós de mais de 30 anos, teve que crescer muito cedo. Antes dos 10 anos já éramos mulher, não mulher de ter feito sexo, mas mulher
de ter responsabilidade. E hoje nós pagamos o preço. Só que não tem como mudar lá atrás, mas tem como mudar os nossos comportamentos com os nossos filhos, com as pessoas ao nosso redor. Tem como ajudar, talvez, aquela fulana, como nós, bons salvadores, podemos ajudar sendo salvando, levando consciência para aquelas pessoas que estão neste lugar também sair. Antes que façam, né, implantem isso, esse comportamento nos filhos. E geralmente esse comportamento vem da mãe, que a mãe aprendeu com a mãe. Então foi vindo de geração em geração. E você às vezes fala assim: nossa, desde que eu me entendo por gente, eu tenho esse comportamento. Ah, minha mãe também era assim. E eu achava isso lindo nela. Porque minha mãe era caridosa, minha mãe era uma mulher boazinha. Ela aguentava tudo calada. A minha mãe era uma mulher que podia fazer com ela o que quisesse. Ela estava ali servindo. E onde ela chegava, não precisava de preocupar com ela. Ela estava ali limpando, ela estava ali querendo ser útil. Eu, como boa filha, eu observei. E é lógico, eu sou muito inteligente. Então eu aprendi. E você? Você também é muito inteligente, não é? E aprendeu. Um comportamento que você nem sabia que estava te machucando. Um comportamento que talvez você nem sabia que estava te prejudicando, fazendo você não fazer dinheiro, ao contrário, fazer dívidas. Fazer dívidas. Porque você precisa de ajudar, ajudar, ajudar. E então, esse comportamento é um padrão, né? E é um vício. É um vício emocional. Como nós somos mais de 90% inconsciente, então você pode ver que seus comportamentos já faz automático. Você já está lá: oi, Val, vocês estão aqui. Val, pode falar, Val. Pode ser de noite, pode ser de manhã, que você já está sendo útil para todo lado, né? Então, por ser comportamento assim, repentino, né? No automático, então é onde a gente precisa de um acompanhamento. É onde a gente precisa fazer um trabalho, né? Fazer um processo profundo para sair deste lugar, dessa cadeira de Salvador. Esse lugar não é seu. Você já tem um Salvador que veio no mundo te salvar. E não foi só você, não. Foi você e sua família. Por que você acha que tem que salvar a sua família? Se não for pela misericórdia de Deus? Ai, meu Deus. Ah, se não for pela misericórdia de Deus. Só suas orações já basta. Mas você precisa de lembrar, de olhar para si. Só isso. Sei que, como eu trouxe aqui no início, você não vê o seu nariz, mas você sente cheiro. Então, se você não está se vendo, talvez seja o momento de se olhar no espelho. Se olhar. Olhar o seu reflexo. E quando você vê no outro algo que dói, às vezes dói na alma, é porque é uma dor que você viveu. Uma dor que você sentiu. É por isso que está doendo tanto. É por isso. Só por isso que você está aí, sentindo tanta dor quando você olha para o outro. E para a mulher que ela quer sair deste lugar e encontrar um lugar real, devido, merecido, onde tem força. Força para ela sair, para ela caminhar,
para ela ir fazer dinheiro, para ela ter voz, para ela ter respeito, para ela prosperar. E prosperidade não é dinheiro. Creio que vocês sabem disso. Prosperidade é muito além, né? Se você quer sair dessa adoecer, desse lugar que te adoece emocionalmente, eu quero te convidar para ir mais profundo. Eu vou aplicar em você agora um exercício, uma meditação. Mas antes dessa meditação, eu quero trazer para você aqui um convite. Berenice, Sandra, a Simone, a Alessandra passou comigo, né, por essa mentoria GPS. Foram 7 encontros. Estou aqui dando oportunidade para você que não passou por esse processo. Oportunidade para você se encontrar. Para você saber o que é essa vida leve. O que é se conhecer de verdade. A mentoria GPS, ela foi pensada nessa mulher que se sente sobrecarregada. Então, cada encontro é para ir profundamente, para você se conhecer. E eu vou estar com você, dando a mão. Nesses 7 encontros, nós vamos ter materiais complementares. 1 por semana. Serão 2 meses de acompanhamento. Por apenas R$20. 12 vezes de R$20,50. O que você faz hoje? Vou falar no dia, porque no mês é nada, né? No dia, com R$20. Só que eu sei que você, como eu, salvadora, R$20 para você é muito caro para você investir em você. Mas se fosse um filho, se fosse vou falar um ente querido, um parente, um vizinho aí, um amigo, você dá um jeito de pedir emprestado. Eu tô errada? Eu tô mentindo aqui? Mas para você é caro. Porque para você não vale. Tá bom ainda, eu dou conta mais um tiquinho. Não, eu vou tentar de um outro jeito. Não, eu tentei pouco ainda. Peraí, só tem 5 anos que eu tô nessa luta, eu vou tentar só mais um. Não é? Quem não? Eu sei. Eu sei. E eu tô aqui para te oferecer essa oportunidade para você pensar e olhar para você. Para te tirar desse lugar do caos. À vista, R$ 197,90 ou 2 vezes no Pix. 100 mais 100. Nós vamos iniciar uma nova turma na quinta-feira, dia 18, às 20 horas. Eu espero você. E agora eu quero que você experimenta. Eu quero que você experimenta o início da cura. Isso é o início. Porque eu sei que muita gente, né, vai falar assim, nossa, aquilo lá, moça, me curou tanto que eu não preciso mais, não. Você tá doido, eu tô me sentindo bem demais. Porque geralmente, né, acredito eu aqui, né, que é bem assim, né? Antes de aplicar, eu gostaria de pedir a Berê que pudesse trazer aqui poucas, em breve, palavras, se você puder, é lógico, né? O seu pequeno depoimento, como você estava antes da mentoria GPS, que é guia de posicionamento sistêmico, e como foi ao terminar, que é lógico que ela não está curada 100% e nunca vai estar, tá? Já quero deixar isso, mas como você estava antes e como você está agora. Primeiramente, muito boa noite. Eu queria estar armadinha, né, para gravar para Vivi.
Mas é uma honra poder ter participado da mentoria GPS. Então, quando eu comecei a conversar com a Viviane, eu estava no momento que eu estava me perdendo em mim. Eu estava me sentindo completamente perdida no que eu estava vivendo. Eu estava me sentindo deprimida, sofrendo. É como se eu olhasse para os lados, nada desse certo, e é como se eu não tivesse mais forças. Só que mesmo sem forças, eu continuava lutando por todos, menos por mim. E eu não enxergava. Para mim, eu estava fazendo tudo por mim. E uma das coisas que eu percebi, que para mim ainda está me doendo muito, eu abri mão do meu negócio, da minha empresa, dos meus clientes e parei de atender todo mundo, porque eu precisava salvar todo mundo, eu precisava ajudar todo mundo. Então, a minha filha, que acabou de passar aqui, ela já tem 18 anos, desde os 16, na verdade 15 e meio, né? Que a gente começou com essa correria. Mas a Lilian, ela tinha automutilação, depressão, crise de ansiedade, e eu, literalmente, eu entrei em falência para cuidar dela, para ajudar a cuidar dos meus pais, para dar conta de tudo e segurando o malabarismo para eu precisava ajudar meu pai, eu precisava ajudar minha mãe, eu precisava ajudar minha irmã, e eu fui deixando meu negócio. E resultado, enquanto eu fazia tudo por todos, o pai delas nunca precisou ser pai no sentido de cumprir com as obrigações. Então, eu pago a pensão e acabou aí as obrigações. Então, não precisa ir na reunião, não precisa comprar remédio, não precisa fazer nada. Só pega a cada 15 dias e pronto. Toda a responsabilidade era minha e ele tinha o direito de vir palpitar, mandar na minha vida e tudo mais. E sempre foi assim. E eu tinha conseguido pedir ajuda para o Estado, porque eu não estava mais aguentando essa situação, mas quando eu cheguei na mentoria GPS, eu não estava suportando o peso dessa decisão. Então, para mim, estava sendo. Eu me sentia numa masmorra. Acho que eu tenho a palavra mais delicada. Eu me sentia numa masmorra, de tão terrível que estava a situação. Então, eu tenho um aplicativo hoje de segurança no meu celular. Eu estava com a polícia passando uma vez a cada 15 dias ou uma vez por mês para saber se eu estava viva. Eu comecei a me esconder novamente e mesmo assim eu falei, eu não vou voltar para trás, não vou voltar para trás, mas estava muito difícil essa decisão. E no meio desse meio termo, meu genro precisou, vou colocar de um jeito delicado, a mãe dele abriu mão de ser mãe dele, simplesmente sem aviso prévio, e ele precisou passar um tempo aqui comigo. E esse tempo virou alguns meses, e eu que não estava dando conta de mim, comecei a dar conta das minhas duas filhas, do meu genro, dos meus pais, e ajudando todo mundo, e nunca sobrava tempo de eu cuidar do meu negócio ou de mim. E não sobrava tempo porque eu estava lavando a roupa, eu estava limpando a casa, eu estava fazendo tudo por todo mundo, mas abri mão de cuidar de mim. E conseguir você falar assim, não, eu vou cuidar primeiro de mim, eu vou me amar, eu vou. Que uma das primeiras coisas que eu fiz depois que minha filha saiu foi eu conseguir sentar e cortar a unha do meu pé. Gente, você sabe o que? Eu não consegui sentar para cortar a unha do seu pé? Não é fazer a unha e tudo mais, é se sentir incomodando e não ter tempo de parar e cortar a sua unha. Voltar a fazer comida por gosto, voltar a ter um tempo para escutar um podcast, uma aula. E não, ainda não acostumei com a ideia, né, dela ter ido. Para mim é muito novo, mas eu estou muito em paz. No começo, assim, foi um choque, foi aquela coisa que, poxa, eu sonhava que a minha filha ia me avisando aos poucos, ia casar, ia embora com todos. E não foi assim. Então, a primeira emoção foi decepção. Mas decepção porque eu criei aquela perspectiva que ela nunca sonhou para ela. Aos poucos eu já acostumei, já não está doendo tanto,
não tá assim, nossa, que alegria, que felicidade. Não, tô feliz por ela ter decidido ser adulta, por ela assumir com as responsabilidades da vida adulta e ele também. E fico muito mais feliz porque eu consegui incentivar eles a tomarem essa decisão. Que a parte mais difícil é, ele chegou aqui muito machucado, sabe? Aquela, literalmente, a criança ferida que a gente estava falando, ele estava extremamente dolorido, muito machucado, muito decepcionado, todo endividado. A mãe, de repente, decidiu não falar mais com ele. Então, para ele, foi um choque muito grande, foi uma decepção muito grande. E nesse meio tempo, eu fui conversando com ele e fui falando para ele. Eu dava apoio para ele como menino, e às vezes eu falava para ele, ó, como menino você pode ser, mas você vai ter que tomar atitude de homem. Ó, vou te acolher aqui como menino, mas tu vai ter que ser homem, você vai ter que crescer, você já tem 18. E aí ele ia levando, a gente continuou levando na brincadeira, né? Mas aí ele já começou a entender, não, isso é atitude de menino, isso é atitude de homem. E o dia que ele decidiu alugar a casa, ir para o espaço dele, ele olhou nos meus olhos e falou assim, a partir de hoje, eu sou o homem da minha casa. Pode deixar comigo que eu dou conta. Eu olhei e falei, que orgulho desse menino. Por outro lado, eu falava, mas não vai assim, não. Mas foi uma honra. Apesar de ser esse mix de emoções, foi uma honra, porque os dois decidiram, começaram a arrumar o espaço deles, já arrumaram cama, botijão, fogão, e não veio assim, mãe, resolve para mim, sogra, resolve isso para mim. Não, eles foram, resolveram, e aí eles vêm me contando as novidades. Hoje eles vêm contar a novidade que já ligou a internet para eles. Então, eles nem contaram que estavam procurando. Então, ao mesmo tempo que eu não acostumei ainda com essa nova fase, para mim foi uma coisa assim incrível, porque eu protegia demais, demais a minha filha, porque eu falava assim, ai gente, se eu não cuidar dessa menina, ela vai ter depressão de novo, ela vai se automutilar. Não, ela cresceu, quis ir para a vida, está procurando emprego, está se virando, está cuidando da casa dela. Vamos apoiar, vamos incentivar. E para mim foi um grande desafio. E não foi só na minha vida, né? Foi na vida minha, da minha filha, do meu genro, dos meus pais, que eu tinha muita dificuldade de falar, ó, isso é que eu estou fazendo por mim. E eu estava me permitindo em tudo, me sentir como vítima. Porque era uma coisa que tinha momentos que era mais fácil de lidar sendo a vítima. Essa é a palavra. Ser vítima é muito mais fácil, é muito mais simples. E nessa de ser vítima, os meus pais acabavam sempre me salvando. E quando eu comecei a perceber isso, eu fui conversando com os meus pais, fui dizendo, né, como eu estava me sentindo, e foi onde eu percebi. Eu aprendi esse padrão de comportamento com meu pai e minha mãe. E aí teve um dia que minha mãe fez um comentário, e eu virei para ela e falei assim, mas o que você esperava de mim? Para minha cara sem entender, eu falei assim, tá, olha para você, olha para sua infância, olha para o meu pai e olha para mim. Eu vim de você e do meu pai. E vocês vieram de uma família tão organizada e tão estruturada que a sua mãe... Aí eu comecei contando para minha mãe, né? Como se fosse de outra pessoa. Eu falei, a sua mãe, com 12 anos de idade, passa uma mulher na estrada que ela já viu, mas não sabe de onde que é, não sabe parente quem é, ela já viu aquela mulher e falou assim, me dá essa criança aí que eu vou levar embora e vou cuidar, tá você. E tu passa a vida sendo empregada. Meu pai, com 6 anos de idade, a mãe dele fez isso. Que estrutura que vocês tinham para cuidar dos outros, da vida dos outros? Aí vocês se conhecem adulto e por mais que vocês fizessem o melhor, nenhum dos dois tinha estrutura para saber o que era formar uma família. Afinal de contas, vocês vieram de uma família tão organizada que deu vocês quando vocês não tinham nem idade para saber o que vocês queriam da vida. E aí vocês querem que eu seja a mais normal de todas? E aí acabou virando meio que uma fala meio irônica, porque eles se cobravam demais por muita coisa, e aí quando eu comecei a conversar com eles, eles começaram a ver a grandeza do que eles conseguiram. Eles criaram 4 filhos, têm sua casa, têm seu carro, têm seu negócio.
Os filhos tem hora que não é tão equilibrado quanto gostaria, mas eu acho que todo mundo passa por isso, né? Cada um tem o seu gênio, mas a gente fala que é desequilíbrio, mas é o gênio de cada um. Mas, no geral, eles fizeram uma família linda, maravilhosa, e até hoje continuam aconselhando filhos, netos, bisnetos. E quando eles começaram a olhar dessa forma, eu vi o quanto a mentoria GPS mudou, não só para mim, mas todo ao meu redor. Então, salvou eu, salvou minhas filhas, salvou meus pais, salvou meu genro, e era algo que era especificamente só para mim. E acabou não saindo. Então, eu sou muito grata à mentoria GPS, à Viviane, aos nossos encontros, muito, muito, muito grata. E quando eu entrei, eu estava com crises renais muito intensas. Eu falava, gente, mas não é possível que ninguém consiga me ajudar, que ninguém consiga. Era ir para o pronto-socorro para tomar Tramol na veia para estar suportável. Não é para ficar bem, é para estar suportável. E de uns dias para cá, vamos dizer, do final da mentoria GPS para cá, acabou. Não é que eu sinto sim o incômodo da pedra, de vez em quando eu ainda sinto alguma dor, mas é uma dor que, se eu tomar a dose do Buscopan, passa, eu consigo ter atividade normal. E quando eu entrei na mentoria GPS, eu literalmente tinha dias que eu não conseguia falar com a Viviane, de tão dopada que eu estava de medicação. De tão ruim que eu estava de dor, as dores eram tão intensas que eu era dipirona, era Buscopan, era Tramol para ficar suportável. Não era para mim ter vida, não era era para estar suportável apenas. E de repente tudo calmou, como se a correnteza tivesse ido embora e ficou só aquele rio sereno. A pedra continua aqui, a vida continua seguindo, a gente está dando conta de arrumar as coisas, estamos. E assim, para mim, não só foi, ainda é uma honra ter participado da mentoria, de ter a Viviane como terapeuta. Gratidão, é uma honra. E é uma honra poder contribuir. Obrigado, Berê. A gente vai vendo, né, o quanto que a gente vai mudando, principalmente quando a gente olha as gravações, né, que são, todos os encontros são gravados, né, e a gente vai olhando, assim, como que estava o rosto, como a gente começa, né, assim, pesado, triste, e depois a gente vai vendo que, ai, eu tô leve, ai, eu tirei mais um pouquinho de cima de mim, ai, isso aqui aconteceu, é uma nova novidade, é uma coisa boa, e a gente vai acompanhando, né, o crescimento, vai acompanhando as coisas que vão acontecendo novas, né? Porque são consciências, né? Acredito eu que cada uma que passou teve uma consciência que antes não tinha, né? Do salvador, vítima, agressor, das energias, como eu trouxe para vocês aqui, das polaridades, que tudo isso, quando a gente vai aprendendo sobre para aplicar na nossa vida, muda. E não muda só a minha, muda também do meu filho, do meu esposo, da minha sogra, e vai indo. Porque nós vamos fazendo uma corrente do bem. Né? Então, aqui, hoje, nós estamos aqui em 9 mulheres. Não são 9 mulheres. São 9 famílias. Que de uma passa para outra, passa para um colega, para um amigo, para um vizinho, e vai indo. Porque não é sobre o outro, é sobre você. Então, tá aí essa oportunidade para você que ainda não passou, né? Não esteve experimentando da mentoria GPS. Vou deixar o link no grupo, né? Para quem quiser e quer tirar dúvidas, é só me chamar no PV, que eu estou pronta para te responder. Né? Então, bora lá fazer um exercício hoje? Vamos fazer uma meditação gostosa? Aline, Luísa, Luciene são novas aqui. Luciene até que ela é nova, mas ela sabe, né? Das minhas dinâmicas. Eu trabalho muito com meditação guiada.
e para a gente poder limpar as nossas energias, limpar o nosso corpo. Eu convido você que pode abrir a câmera para poder passar por esse exercício, para que eu possa te ver, se você puder abrir a câmera, né? Esteja sentada com a coluna ereta, e se puder também com os pezinhos no chão, para ter uma conexão dos seus pés no chão, para a gente fazer um aterramento. Já bebeu uma aguinha aí vocês hoje, depois que nós começamos? Nós já estamos quase terminando, mas nós vamos terminar, nós precisamos sair daqui, ó, hoje leve. Salvadora carrega muito peso, né? Então, precisar tirar um pouquinho desse peso. Quero que você comece me ouvindo, mas enquanto eu falo, eu quero que você comece a respirar bem profundamente pelo nariz e soltar lentamente pela boca, tá? Para você que ainda não tem costume de respirar, a respiração é a única ferramenta que vai fazer você viver o momento presente. Viver, tá? Não é sobreviver. Então, por isso que a gente começa com a respiração bem profundamente pelo nariz e vai soltando pela boca. Eu sei que já tem muito tempo que você tem sentido que carrega o mundo nas costas. E você carrega tudo na sua vida e na vida das pessoas para que dependem exclusivamente de você. As contas, a casa, os filhos, o marido, os cachorros, gato. Tudo parece que só vai funcionar se você estiver ali, se depender de você. Se você estiver administrando tudo, cuidando de tudo ali, olhando aí, né? Então, eu quero que você vá respirando, porque eu sei que você tem carregado muitas coisas. E não sobra tempo para você fazer isso aqui, que você está fazendo agora. Sobra tempo para você. O tempo para você se ouvir, para você se meditar, tempo para você relaxar. O seu tempo é só para o outro. Sua mente totalmente ocupada, constantemente falando aquilo, pensando naquilo outro, buscando uma coisa e outra para fazer, para se ocupar. Porque quando você para, você se sente cansada. Você se sente culpada. É o seu momento que você pode relaxar. Mesmo que você aprendeu que relaxar não é para você. Hoje eu quero te dizer que você tem ficado tanto tempo ocupada porque você tem medo de soltar, medo de confiar, medo de relaxar. Lá no seu íntimo, desde quando você era criança, você aprendeu que o controle era segurança. E desde então, você vem distorcendo essa ideia que você, para você relaxar e confiar, você precisa controlar. Mas isso que você aprendeu, você ouviu, você sentiu, você herdou das mulheres fortes, guerreiras da sua família. Hoje, eu te convido a deixar essa armadura, a tirar essa armadura. Largue essa mochila, esses pesos que tem aí. E respire profundamente. Preste atenção nas suas costas, nos seus ombros. Respire. Feche os seus olhos, relaxe. Sente o seu corpo. Sente aonde dói, aonde aperta, aonde está tenso. Sente. Talvez em algum momento você possa dizer, nossa, eu não lembro de como eu era pequena. Mas eu quero que você
possa se imaginar agora. Se você tem filha, possa se imaginar, quando sua filha era pequenininha, com certeza ela parecia muito com você. Se você não lembra de você quando era nenenzinha, é só olhar para sua filha que você vai saber como você era. Eu quero que você imagine agora aí na sua frente. Essa nenenzinha, esse bebezinho, essa criancinha linda, fofa, aí na sua frente. Como está essa criança? Como você enxerga, imagina essa criança? Ela está feliz ou ela está chorando? Ela está triste? Como estão os olhinhos dela? Olhe para os olhos dela. Tem brilho nos olhos? É a sua criança. Acolha a sua criança. Essa criança doce, meiga, ela está aí na sua frente. Eu quero que você veja ela e agora eu quero que você dê um abraço nela. Se dê um abraço agora, você se dá um abraço na altura do seu peito. Abrace como se essa criança estivesse aí nos seus braços. Abraça essa criança, sente o cheirinho, é o seu cheiro. Sente esse cheirinho gostoso. Sente essa pele macia. Acolhe, beija essa criança. Passa segurança, passa amor para essa criança. É tudo o que ela mais quer na vida, é ser aceita, é ser acolhida, protegida. E agora você pode. E agora, eu quero que você se sinta pronta. Pronta para mergulhar, sentindo segurança, você e a sua criança. Eu quero que você imagine agora que vocês duas estão de mão dadas, entrando num túnel. Esse túnel é escuro, ele é úmido. Respira fundo para você entrar nesse túnel. E vocês duas podem ouvir até mesmo vozes vindo lá de dentro desse túnel. Talvez você possa sentir um pouco de medo. Mas é natural. Apenas permita entrar junto com ela e caminhar dentro deste túnel. E de repente, nesse túnel, tem uma luz amarela que vem aproximando, vem vindo ao seu encontro. E essa luz, ela começa a trazer algumas responsabilidades diárias. Ela começa a trazer as responsabilidades da casa, do trabalho, dos seus afazeres. E você sente esse peso, como uma mochila nas costas. É a primeira mochila que você vai deixar aí, neste túnel. Sente agora você tirando essa mochila, com essa luz amarela, tirando essa mochila das costas. E você continua caminhando. De repente, vocês olham uma para a outra agora. Olha aí para sua criança. E observe que vem mais uma luz ao seu encontro. E essa luz é azul. É um pouco fria. E você vai sentindo um pouquinho de frio neste momento. E essa luz, ela começa a te mostrar umas cenas que você tem medo. Que você teve medo de soltar. Medo de ser humilhada. Medo de ser julgada. O medo de carregar tudo sempre sozinha. E vem um filme na sua mente, te mostrando esses medos. Mostre o quanto você está sozinha. Mostra que você tem medo de confiar. Porque você tem medo de ser humilhada, julgada, rejeitada. E na escolha de todos esses sentimentos dolorosos, você prefere inúmeras vezes, por mais ferida que você esteja, ficar em silêncio. Aquele silêncio que gela, que corta a alma,
que dói por dentro e te torna cada vez mais rígida, controladora. E aqui você entrega mais uma mochila. E você agora percebe você tirando mais uma mochila das costas. Perceba que essa luz azul te ajudando a tirar essa mochila. E você vai sentindo mais leve. E você vai continuando caminhando neste túnel. Vai começando a sentir ainda um pouco mais leve, mais movimento nos ombros, menos peso nas costas. E você consegue, inclusive, ir andando mais um pouco. Continua andando, caminhando, escutando seus passos. Isso, são seus passos, escuta o barulho dos seus passos. É o caminho. Logo agora, mais à frente, vem uma luz vermelha. E essa luz vermelha, ela mostra a dor que você sente. A dor de toda sobrecarga. A dor da vontade de chorar e segurar. A dor de ter que ser forte. A dor do sentimento de se sentir sozinha. Todo aquele sofrimento. A dor vem passando. A raiva que você vem sentindo. Porque está dando conta de tudo sempre. O que você sangra, porque você sente que não pode dividir com ninguém essa dor. Porque você aprendeu que teria que ser forte. Que a mulher tem que dar conta de tudo. Calada. A mulher que você não podia pedir ajuda. E que você não pôde pedir colo. Que você não pode abrir e confiar em ninguém. Porque é perigoso demais dividir tudo aquilo que você sente. E você deixa mais essa mochila. E essa luz vermelha te ajuda a tirar de você essa mochila, deixar aí nesse túnel. Essa dificuldade de se abrir, essa dificuldade está aí nessa mochila. De você confiar. E você deixa aí, dentro deste túnel. E continua caminhando agora. Você e a sua criança de mão dada. E você percebe que vem uma luz diferente das outras. Agora uma luz lilás, que vai trabalhando como se fosse laser. Ela corta as alças, ela corta essa armadura, tirando de você a dor da sua ancestralidade. Ela corta os votos invisíveis que você fez à sua mãe, que você daria conta de tudo sozinha. Ela corta os contratos de medo, de escassez, de dor, de doença, de pobreza. Essa luz, ela trabalha profundo, lá dentro do seu ventre. Eu quero que você agora comece a sentir o seu ventre. Como uma cirurgia, liberando toda dor acumulada. Por você carregar há tanto tempo tudo sozinha. E eu quero que você imagine de dentro dessa região, da sua barriga, do seu ventre agora, imagine saindo uma fumacinha densa, cinza deste lugar. E vai saindo essa fumacinha de você. E você vai percebendo que vai se soltando e o seu útero volta a aquecer. Você volta a sentir mais leve, a sentir o seu quadril. Você começa a sentir. Pode ser um momento que você sinta nesse local um pouco de dor, uma fisgada,
ou nada. Tá tudo bem. É normal, faz parte do processo. E você sente agora como se você tivesse passado por uma cirurgia um pouco dolorida, mas sente leve. E você continua andando pelo túnel, indo em frente, sentindo que você deixou tudo para trás, aquilo tudo que pesava, que fazia você sentir dor. Você acabou de sair de uma cirurgia, deixando tudo, toda doença para trás. E você segura forte agora a mão da sua menina, dessa menina linda, essa menina que suportou, que fez ser essa mulher maravilhosa que é hoje. E agora você sente que essa energia do túnel mudou. Você agora vê uma luz dourada na saída desse túnel. E você se aproxima dessa luz. E essa luz dourada agora preenche todo o seu corpo. Você iluminando toda dourada. Sente que essa luz aquece, essa luz te tranquiliza, essa luz te acolhe, essa luz te harmoniza. Essa luz dourada, ela começa a curar suas feridas. E você começa a perceber que estão cicatrizando algumas feridas. Como se realmente tivesse cortado ali, cicatrizando. E essa luz dourada refletindo em cada membro, em cada célula do seu corpo. Você brilha, e brilha muito, de dentro para fora, da cabeça aos pés. Essa luz do nosso amado Mestre, Jesus Cristo. Essa luz que irradia, que faz você brilhar, que faz você ser verdadeiramente quem é. E nesse momento, eu quero que você ouça a voz de Jesus falando para você. E que ele possa falar para você, minha filha amada. Já carregaste tanto peso. Agora é o momento de soltar. E permitir que eu e o Pai possamos conduzir a tua viagem. Entrega. Com a tua permissão, eu vou te dar o que é seu por direito. O que está no seu caminho é seu. Faz parte do seu propósito. A única coisa que eu te peço, minha filha amada, é que soltes e confie, porque eu te guio. Eu te guio com a minha luz, no meu poder, na minha provisão. Solte o controle. Fazendo isso, minha filha, nada te faltará. Eu te prometo, nunca, nenhuma praga chegará até ti. E o brilho do teu sucesso irá inundar o mundo, porque você vai prosperar comigo. E essa luz amorosa te preenche, te guia até o fim do túnel. Você saindo daí, do túnel, sentindo acolhida, amada, aceita, vendo em você, em volta de você, um círculo de proteção. Você é pura luz. E essa luz, talvez você sinta emocionada de ver essa luz que faz você sentir amor, acolhimento, uma luz que renova, que faz você se sentir confiante, que faz você ter fé, esperança. Ela está aí dentro. E você ativou ela. Você começa a sair desse túnel, a caminhar para cá, a ouvir
os barulhos que tem à sua volta, no seu contexto aí. E você olha para sua criança agora. E a sua criança agora, ela vai ficando pequenininha, como um bebezinho bem pequeno. E agora você pega ela com suas mãos. E de forma que ela só vai diminuindo, diminuindo. Tão pequenininha que ela fica, que ela cabe na palma da sua mão. E na palma da sua mão eu quero que você guarde agora, com um gesto simbólico, trazendo a sua mão para o seu coração, guardando essa criança dentro do seu coração. Guarda, coloca a sua mão aí, guardando a sua criança. Sente aí dentro de você agora amor, a sensação de amor. Essa criança está feliz porque agora ela foi acolhida, ela foi aceita, ela foi amada. E você vem voltando para cá, voltando para a sua realidade. Em 5, 4, 3, 2, 1. Respira bem fundo. Seja bem-vinda de volta. Do seu tempo. Seja bem-vinda de volta. E com certeza, tenha instalado aí dentro do seu coração que Jesus, ele está cuidando de tudo para você. Você não precisa de carregar nada sozinho. Você não precisa de controlar. Você só precisa confiar. O que ele prometeu, ele cumpre. Ele não é homem para mentir. Ele cumpre. Ele só pede que você confie. E é lógico que eu quero saber como você está se sentindo. Podem abrir os microfones. Aline.